A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, 18/12/2025, 1h03. Vamos lá, vamos começar este culto. Resumo do capítulo. Seguindo uma série de debate, Jesus faz uma clara advertência contra os fariseus e os líderes que rejeitaram suas colocações, 23:1-12. Ao usar expressões as mais fortes possíveis, Jesus caracteriza os fariseus como tolos, hipócritas e até mesmo de filhos do inferno, e passou a anunciar uma série de 7 infortúnios, denúncias que deixam implícitos tanto a angústia quanto o julgamento divino. VV 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32. Jesus identifica os líderes dessa geração com os do passado, que mataram os profetas. Não obstante, ele chora pela cidade, ao expressar o maravilhoso anseio de reunir os que são seus, apesar dos pecados deles. VV 33, 38. Um dia ele o fará, mas não até que o antigo povo de Jeová conheça Jesus como seu Cristo. V 39. Versículo-chave de 3:15. Até mesmo o poder religioso corrompe. Aplicação pessoal: esforça-te por ser um servo, não líder. Destaques: a cadeira de Moisés, de 3:2. A reverência é uma pedra de assento localizada em frente à sinagoga do século I, onde um mestre da lei se sentava para fazer declarações de autoridade ao decidir uma disputa ou ministrar instruções. Fariseu, 23:2. Os fariseus eram um grupo relativamente pequeno de leigos, dedicado, empenhado na mais rigorosa interpretação e na manutenção da lei mosaica e oral. P. 591. Os fariseus não tinham direito algum de ministrar ensinamento autoritário, embora a posição teológica que representavam se expressava por meio de muitos, que eram mestres da lei. A reverência inicial tem como objetivo definir uma posição teológica. Ironia, 23:2-4. Jesus não apoia as afirmativas de seus oponentes, de quem ensina com autoridade, mas usa de ironia para demonstrar que a intenção é oposta ao sentido usual das palavras. Seu conselho não é irônico, é de não fazer o que eles fazem, pois seus ensinamentos aprisionam, não libertam. É o que eu sempre falo. A gente tem que sair fora de falsas igrejas, falsos irmãos, falsas irmãs, falso amigo, onde que está te aprisionando. O evangelho não aprisiona ninguém, não. O verdadeiro evangelho, ele liberta, ele transforma, ele cura, faz milagre acontecer, abençoa, igual que muda. É igual o evangelho dessa igreja aqui. O evangelho dessa igreja aqui não aprisiona ninguém, aqui liberta as pessoas, salva as pessoas. Tem uma diferença, né? Então, os ensinamentos dos fariseus ali aprisionavam as pessoas, não libertavam as pessoas, como muitos hoje estão presos em falsos evangelhos e achando que vai para o reino do Pai e não vai. Entendeu? Vamos lá. Entre servos, 23:8-12. Jesus adverte quanto à hierarquia na comunidade cristã. Somente se vivemos junto como irmão, honrando a Jesus e não um simples moral, honrando a Jesus e não a um simples mortal como mestre, podemos evitar o orgulho que condenou os fariseus. Os líderes cristãos devem ser servo e não mestre. Os líderes cristãos devem estar entre e não acima de seus irmãos, irmã da família da fé.
Façamos um compromisso consciente de viver para servir. Hipócrita, 23, 13, 15, 23, 25, 27, 29. Nas 26 vezes em que aparece no Novo Testamento, esta palavra grega é encontrada 16 vezes no Evangelho de Mateus. E é usada para alguém que atua numa peça. Atores em grego usam roupa exagerada e máscara pintada com a intenção de representar a personagem. O dicionário expositivo da palavra da Lei Zodevan, 1985, destaca que a representação do religioso hipócrita, pintado como gente que age de maneira premeditada para impressionar os observadores, MT 613, baseia-se nos adornos externos da religião e ignora as questões mais importantes e centrais do amor a Jeová e aos outros, MT 15.1.21. Além disso, o uso de um discurso espiritual para esconder os objetivos indigno e corrupto, AT 21.18.22. Este capítulo é uma advertência clara aos hipócritas de todos os tempos. Juramento, 23.16. O juramento é um compromisso solene ou um voto. Jeová se comprometeu em manter sua promessa a um ato com a intenção de enfatizar a certeza das coisas que esperamos em Cristo. CFHB 6.17. Jesus, no entanto, se posiciona contrário ao juramento. CFMT 5.36-37. Porque em sua época os votos, na verdade, eram usados para ocultar intenções. Esta conclusão é extraída das distinções que os rabinos faziam entre votos válido e inválido. Que descoberta! Se somos pessoas confiáveis, nossa palavra é suficiente para nos unir. Neste caso, os juramentos são irrelevantes. Zacarias 23:35. A mensagem deste martim é de difícil identificação, mas pode ter sido o filho de Joiada, mencionado em 2 CR 24, 20, 22. Lamento sobre Jerusalém, 23, 37, 39. Com razão, Jeová está indignado com os que mataram seus mensageiros e rejeitaram suas palavras. Ainda assim, ele também está pleno de compaixão por eles. O fato de que Jesus é o eu, que quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, é uma afirmativa clara de que ele é Deus. Somente quando Jesus for reconhecido como que vem em nome do Senhor, Jeová, o Messias, é que o povo de Jerusalém conhecerá a paz. É isso aí. E nós estamos aprendendo em top focalizando esboço, preparação, pregação, prova, prática, propósito. Nós vamos saber o que é essa ilustração aí. Ilustração: filactórios e franjas. 23:5. As longas franjas no chalés de oração e faixas exageradas sobre pequenas caixas contendo versículos da lei que os fariseus usavam nas orações em público, tinha por objetivo impressionar as pessoas sem atraí-las a Jeová. Quanto mais interessados estivermos na opinião dos outros, menos sensíveis seremos aos desejos do Senhor Jeová. Tá vendo, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas? Tá vendo ali, né? Tá assistindo bem com teus olhos ali, e se ligando bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros. Prestou bem atenção nessa palavra na ilustração? Vou repetir. Quanto mais interessados estivermos na opinião dos outros, menos sensíveis seremos ao desejo do Senhor Jeová. Tá vendo? Por isso que aqui não houve opinião de ninguém. Ainda mais aquelas opiniões de fracassados, né, que não ajudam a obra, que fala mal da igreja, que fala mal do pastor, fala mal disso, daquilo. Essas opiniões aí não valem nada, né? Essas opiniões aí não valem absolutamente nada. Por isso que aqui não houve opinião de ninguém também. Aqui segue a palavra. Aqui segue a palavra, meu irmão. Aqui não segue pessoas não. Entendeu?
Mais uma vez ele está confirmando o que eu sempre falo, que não segue homens nem mulheres, não. Que segue é o Pai e o Filho e o Espírito Santo e a palavra. Vamos agradecer. Aqui não segue os fariseus, não. Aqui não segue os fariseus hipócritas, não. Que segue é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a palavra que eu sempre ensino para vocês aí. Vamos agradecer. Soberano Javal, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto. Nessa tarde, abençoa agora nós. Abençoa nós que estamos aqui. Abençoa somente meus inscritos. Abençoa essa minha irmã, meu irmão, meu amigo, que são dizimistas e ofertantes. E abençoa o culto da noite que eu estarei de volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, fica aí na palavra. Fica ligado que eu estou ligado aqui. Culto da noite estarei de volta com força completa. Até lá, hein? Aqui vocês aprendem muitas coisas que outros lugares não vão ensinar vocês nunca. Vocês aprendem é só aqui. Só que vocês aprendem essas coisas diferenciado, que outros lugares vocês nunca vão encontrar. Que outros lugares não sabem nem o que é isso aqui, ó. Porque eles não estudam a palavra, não examinam a palavra. Até o próximo culto e o próximo vídeo.